Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Pinguim, a minissérie da DC, né, que terminou agora na Max e que eu vou trazer, claro, as minhas impressões sobre essa minissérie pra vocês, que fala sobre, obviamente, pasmem, o Pinguim, né, seguindo os acontecimentos dele logo depois do filme do Batman lá do Matt Reeves, de 2022, o filme. E aí você tem aqui a sequência dos eventos com esse vilão, né, de Gotham City, que vai ser explorado ali, a relação dele com as famílias ali do crime da cidade, né? Então a gente tem aqui uma série que ela não vai muito além disso, né? Uma série curta de acho que 8, 9 episódios no máximo, 8 se não me engano, que vai explorar essa relação de crime e como o Pinguim, uma figura extremamente volátil dentro dessas famílias, né, do crime, consegue se encaixar ali num jogo de cintura, ao mesmo tempo que você desenvolve todo esse mundo do crime ali do Batman, né, que a gente conhece do mundo do Batman. Então a gente tem aqui uma minissérie extremamente simples no que ela quer contar, mas que ela faz isso de uma maneira muito interessante. Porque ela usa um personagem, o Pinguim, que, como eu falei, ele é extremamente volátil. Ele está ali flutuando em meio a todas as famílias, em meio a todos os contatos que você tem ali, de criminosos. Então você tem um personagem ali, o Pinguim, que ele é uma peça, por mais que para muitos descartável, né, para muitos outros personagens ele seja descartável, ele na verdade é essencial por ser exatamente o link entre várias outras, e o principal, o melhor personagem para você contar essa história. E eu admito que eu tinha algumas dúvidas em relação a essa série do Pinguim, né? Depois de um trailer, de imagens promocionais, eu comecei a ficar mais convencido. Mas só depois que eu realmente comecei a assistir a série, que eu realmente me convenci de que realmente ele era o personagem certo para contar essa história. E você realmente tem uma gama ali de personagens muito rica, né? Vou dizer assim, muito rica em todos os sentidos da palavra, né? Porque eles são os grandes criminosos de Gotham City, então eles têm o dinheiro, né? Eles têm o dinheiro. Mas eu acho que rico não só na questão monetária, mas também na questão de personagens a serem desenvolvidos. Eu acho que vocês têm personagens aqui muito, muito grandes, né? As grandes famílias, a Falcone, várias famílias aqui que você tem, grande, né? Você tem várias famílias aqui da cidade de Gotham pra você desenvolver. E você escolhe os personagens, os cabeças, assim, pra interagir com o Pinguim. E você vai amarrando tudo isso numa história que consegue te prender. Ela consegue te prender. Mas eu tenho algumas ressalvas aqui, né? São poucas, mas não é uma minissérie perfeita, é uma minissérie muito boa. É uma minissérie muito boa, isso é um fato. Mas não é a melhor minissérie do ano, sabe? Não é uma coisa que vai te deslumbrar os olhos, não é isso. Mas ela vai te expandir muito do universo que você já conhece. E talvez sirva até, julgo eu, um bom contexto ali para o segundo filme do Batman, né, que vai estrear em 2025, se eu não me engano, né, do Matt Reeves, o segundo filme do Batman com o Robert Pattinson. Então eu acho que essa minissérie vai dar uma boa base pra gente assistir esse próximo filme. E aí vocês podem até se perguntar, mas Arthur, de onde você tá tirando isso? Eles falaram alguma coisa de que precisava assistir essa minissérie entre um filme e outro pra você conseguir entender o segundo? Não. Em nenhum lugar isso foi falado, pelo menos não que eu tenha visto. Em nenhum lugar isso foi falado. Isso tá sendo falado agora por mim, até onde eu saiba, pelo menos. Tá saindo apenas da minha boca. Eu julgo que seja uma boa minissérie pra você assistir, pra você se inteirar sobre esse mundo ali de Gotham, criado pelo Matt Reeves. Então eu acho que é uma minissérie boa para isso, apenas. Porque ela não, esse mundo, né, ele não vai estar ligado a, ao novo universo cinematográfico da DC que o James Gunn tá criando, que vai começar só lá com Superman. Só vai começar lá de acordo com as próprias palavras do James Gunn. Só começa em 2025 a partir de Superman. O resto, se vai ser canônico ou não, ele vai decidindo aos poucos. Pacificador
Eu acredito que ainda esteja meio no limbo aí. Esse novo Esquadrão Suicida que teve em 2021 também acredito que esteja um pouco no limbo, mas ele vai decidir isso aos poucos. Mas o que é fato é que esse filme aí do Matt Reeves, do Batman, né, e que, obviamente, essa minissérie do Pinguim, que é ambientada exatamente no mesmo mundo, elas não fazem parte do universo cinematográfico da DC. Então isso a gente precisa ter em mente. Mas, indo para as ressalvas, né, que eu falei que ia fazer aqui algumas, eu acho que essa série, ela, apesar de ter uma história muito boa, eu acho que ela tem algumas barrigas ali. Eu acho que você tem episódios que, tudo bem, você usa esses episódios para aprofundar na história ali de alguns personagens, mas eu acho que eles se estendem mais do que o necessário, em alguns momentos, para contar a história desses personagens. Né? Acho interessante a gente conhecer o passado deles, acho interessante a gente entender como as coisas aconteceram, mas eu acho que por vezes esses flashbacks que eles usam muitas vezes pode acabar criando uma barriga ali na série. Eu não digo nem que seja uma barriga, mas eu acho que ela ondula, sabe? Vai uma barriga e depois volta pra série. Vai uma barriga e depois volta pra série. Então eu acho que em alguns momentos ela parece oscilar um pouco no que ela quer fazer, porque a impressão que me dá em alguns poucos momentos é que ela quer se estender um pouco mais para caber nos episódios que ela tinha programado, sendo que não precisava. Os episódios eles têm uma duração ali média de 1 hora cada, então, sei lá, os 8 episódios que eu acho que tenho quase certeza que são 8 episódios, então você tem ali uma média de 8 horas para contar aquela história. Eu acho que é tempo mais do que suficiente, né? Acho que dava para fazer ali com um pouquinho menos de tempo. Mas eu acho que no geral a série funcionou. Eu acho que o Colin Farrell, ele tá maravilhoso, né? Que ele faz o Pinguim, fez o Pinguim, né, no filme do Batman, voltou aqui pra minissérie. E se eu não me engano, ele confirmou presença já no segundo filme do Batman também. Né? Posso estar enganado sobre essa informação, mas eu tenho quase certeza que ele confirmou. Né? Então, a gente tem ali um personagem que... O ator que deve dar a esse personagem, ele recentemente recebeu sua primeira indicação ao Oscar. Então é um ator que está em alta e que, obviamente, por ter recebido uma indicação ao Oscar, já diz um pouco do que ele é capaz de fazer. Então, você vê o que ele faz nesse filme, ele muda a voz. Obviamente, cabelo e maquiagem não são trabalhos dele, mas são igualmente admiráveis, né? Você não consegue reconhecer o ator direito na pele do Pinguim, porque ele tá extremamente diferente. Extremamente diferente. Então, eu acho que cabelo e maquiagem, essa minissérie não só vai concorrer, mas eu acho que ela tem chance de ganhar, né, nessas categorias, né? Tudo bem que não são as grandes categorias na noite de premiação, mas eu acho que elas têm ali um espaço para carimbar uma vitória para DC na premiação de séries, né? Quando tiver. Acho que a próxima é lá para setembro só, né? Com M, mas enfim. A gente tem aqui uma minissérie que ela funciona, ela tem ali alguns defeitos já intrínsecos da DC como um todo, como ser muito escura, mas isso até para Gotham City funciona porque casa com o estilo dark, né, que a gente tem da cidade como um todo. E a gente tem esse mundo muito bem desenvolvido aqui do crime. Então eu acho que é uma série que, como eu falei, ela se estende mais do que o necessário, mas a história dela é muito boa. E os personagens que ela consegue trazer aqui e o entrelaçamento entre esses personagens é realmente uma coisa muito interessante de você assistir, para depois você conseguir entender em histórias em quadrinhos ou em outras produções, né? Seja filme, seja série, seja minissérie, seja animação, você conseguir entender as camadas e subcamadas que esse submundo de Gotham apresenta e que o Batman não consegue lidar com tudo, obviamente, né? O Batman, ele é um só, ele não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a gente vê que tem muito mais coisa acontecendo do que a gente vê pelos olhos do Batman, né? Então eu acho que essa série, ela aprofunda num nível que os filmes do Batman não conseguem. Porque os filmes do Batman a gente vê pelos olhos dele. Aqui a gente vê pelos olhos de alguém de dentro, e é o Pinguim.
Então, como eu falei, ele foi um personagem que ele foi escolhido a dedo, e eu acho que ele foi o personagem perfeito para contar essa história. E é uma história muito boa. Mas bom, gente, essa foi a minha breve análise de Pinguim, que eu gostei bastante, né? Já tá completa na Max pra vocês assistirem. Ela é uma minissérie excelente, 8 episódiozinhos ali de 1 hora cada, de boaça pra assistir. E eu acho que vale a pena pra quem gosta, né, pelo menos do mundo do Batman. Pra quem não gosta, eu não acho que vale não, né? Eu acho que se você não gosta nem dos filmes do Batman, pode passar longe dessa minissérie. Porque essa série não vai ser pra você, né? Mas se você gosta minimamente dos filmes do Batman e você quiser saber um pouco mais sobre todo esse mundo de Gotham sem o Batman, eu acho que é uma minissérie maravilhosa pra você assistir. Enfim, já falei demais, né? Não vou entregar tantos detalhes dessa minissérie, né? Mas tá aí, tá completo pra vocês assistirem. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o like nesse vídeo que ajuda bastante. Comenta aqui também nesse vídeo o que vocês acham dessa minissérie, o que vocês esperam do futuro da DC, seja com esses mundos paralelos, né, que o Christopher Reeve está criando com essa minissérie, com os filmes do Batman, seja do universo cinematográfico da DC que está sendo criado pelo James Gunn. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo, o que vocês acharam da minissérie, claro, o Pinguim, o que vocês acham do Pinguim em si, do Colin Farrell como Pinguim. Comenta aqui bastante, compartilha esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!